Pessoal, bem-vindos ao canal Crer e Saber. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o sexo antes do casamento no aspecto cultural. Como a gente havia prometido, vamos falar sobre a cultura greco-romana. Fique com a gente aí e assista o vídeo. Então, pessoal, queria deixar aí um pedido para vocês se inscreverem no nosso canal se você não é inscrito, para vocês acompanharem as nossas séries, os nossos vídeos. Você pode clicar no sininho também, onde você vai ser notificado pelo YouTube nos próximos vídeos que a gente colocar. E queria pedir para vocês também comentarem o que vocês acharam e sugestões também para os próximos vídeos serão bem-vindas. Então vamos continuar agora essa série e hoje vamos falar sobre a cultura greco-romana e o tema que a gente havia escolhido, né? O sexo antes do casamento. E nós sabemos que em muitos povos o casamento ele tem um intuito muitas vezes de unir famílias, unir poderes, né? Unir interesses. E em diversos povos vocês vão notar isso, né? E talvez nos povos gregos e romanos não seja tão diferente, né? Exatamente. Porém, nós vamos falar sobre o sexo antes do casamento, o que os gregos pensavam sobre isso e o que acontecia, e também como acontecia o casamento dos gregos, né? E também, mais adiante, quando surgiu a cultura e os povos romanos. Exatamente. Na verdade, os dois povos, gregos e romanos, eles se fundiam muito na questão cultural. E da mesma forma, não é exceção na questão do sexo, né? Então o que acontece? A gente indo para que está mais perto da história, né? Na questão dos romanos, se a gente for estudar a história da cultura dos romanos, a questão do sexo, né? A prioridade da questão do casamento na cultura romana, ela é gerar filhos, entendeu? Então o que acontece? Como Roma, né, estava em ascensão, né, ganhando território, a ideia de Roma era sempre aumentar o exército. Então o que acontece? O sexo e o casamento na visão de Roma, o intuito maior do casamento era na questão de gerar filhos, e a ideia era principalmente gerar os filhos homens. Que tendo os filhos homens, né, seriam mais guerreiros romanos, entendeu? Então o que acontece? A prioridade principal de Roma na questão do sexo, ela promover soldados. Então a principal base do sexo para os romanos na antiguidade, ela gera guerreiros, entendeu? Então o que acontece? Sendo assim, né, os romanos eles priorizavam muito, né, as mulheres que eram as boas, né, como nas culturas antigas dizia, né, as boas parideiras, entendeu? Aquelas mulheres que davam muita luz, que davam luz a muitos filhos, entendeu? Então o que acontece? Na cultura romana, quando mais filhos homens nascessem, para eles era melhor, entendeu? Porque os homens, além de virar soldado e tal, as mulheres geravam mais gastos, entendeu? Até para, né, na questão de adquirir a mulher depois, os romanos, eles tinham como fosse pesado, entendeu? Na cultura deles, a mulher era pelo menos as mulheres que eram consideradas de família, era algo que era considerado pesado para os homens da época, entendeu? Eles tinham a mulher normal como um peso, como algo que dava muito gasto, entendeu? Como esposa, no caso? Como tudo.
A mulher, na visão dos romanos antigos, ela dava prejuízo, entendeu? Porque até ela ficar moça e tal, eles tinham que sustentar ela, entendeu? E depois que ela ficasse moça, eles ainda tinham que dar um dote, entendeu? Pro cara pertencer, pra ela pertencer à família, houver o casamento, ele tinha que dar um dote. Pagar porque tem cultura que o pai da moça recebe dote. Entendeu? Na cultura romana, o pai que dava o dote. O pai que dava o dote. Do noivo, no caso, dava o dote. Não, o pai para da noiva. É o pai da noiva. Ah, tá. O pai da noiva dava o dote pro marido que fosse casar com ela. Que fosse casar com a filha. Não era ao contrário, então. Não era o noivo que pagava o dote da noiva. Porque vai ter nação que vai ser ao contrário. Né? Se você for olhar na questão da nação israelita mesmo, muito fala sobre isso, né? Sobre se desonrou a moça, tinha que pagar um dote e tal. Né? Uhum. Na cultura romana já era o contrário. Em vez do pai da moça ele recebeu o dote, ele que pagava o dote. Então, quer dizer, a filha mulher naquela época, na visão dos homens romanos, ela era peso. Deus aí, quando ela nascia, que tinha gasto, até a data do casamento. Porque até para casar, eles tinham que, de certa forma, né, pagar para a filha casar. E vamos supor, e quanto mais renome a família tivesse, maior era o valor do dote da filha, entendeu? Então vamos supor, uma família da classe pobre, mas se fosse considerada uma família digna romana, o dote seria um preço mais acessível, mas que de qualquer forma pesava no bolso do pai, da moça, entendeu? Se fosse da classe média, dando exemplo, entendeu? O dote já seria estipulado um preço maior. Agora, se fosse da classe, né, alta para cima, aí o valor aumentava bem mais. Então, então o que acontece? Aí a questão do sexo, ele era visto, né, assim, como prioridade, né, para aumentar poderes de Roma. Então era normal, né? Tanto né, os romanos entre si envolvendo entre eles para aumentar o exército, como também, né, os romanos se aliando, né, em casamento com outras nações para ampliar o domínio, né, ampliar o poder, entendeu? Vamos supor, o comandante da cidade de Roma, né, enviar o filho dele para casar com uma moça de outro país lá. Aí o que acontece? Aquele filho do comandante de Roma, lá naquele país, ele já ia ser o maioral. Entendeu? Então o Império Romano crescia mais, avançava mais um ponto para frente, entendeu? E assim foi crescendo, né? E cresceu muito, né? E assim foi crescendo. Forma. E outro detalhe que os romanos tinham na visão era a questão de como submeter os reinos que eles dominavam, entendeu? Eles tinham uma estratégia. Eles tinham uma estratégia. A maioria dos reinos, né, vamos supor, se você for pegar na história reinos que eram dominados pelos assírios, né, os assírios eram um povo violento, geralmente matavam um monte de pessoas, entendeu? Faziam uma grande destruição, uma grande desordem, entendeu? Então passava fazendo um maior estrago, entendeu? Costumava queimar cidades, entendeu? Os romanos, a estratégia deles já era diferente, né? Os romanos, o que fazia? Eles submetiam o exército, os governos do país, né? Dominava, se era reis, os reis, dominava aquele exército ficava à mercê de Roma, ou seja, aquele exército ficava submetido a Roma, porque aquele exército não teria como combater Roma.
Aí o que o Roma fazia? Em vez de matar o soldado e tal, ele submetia aquele soldado como romano, entendeu? E aqueles soldados ali e aquele governo começava a cobrar tributos do povo. Então Roma, ele cresceu pela questão dos tributos, entendeu? Roma, ele não aniquilava os povos que ele submergia. Fazer uma espécie de aliança ali, né? Com os de cima continuavam, como se diz, com a vida boa, né? Os de cima, né? Vamos supor, os reis, os príncipes, os comandantes dos exércitos, o exército ficava ali tranquilo, os militares também, né? Tudo que compunha a segurança e a ordem do país ficava tranquilo, aquela hierarquia de cima, e o povo ficava submetido ao próprio exército do país. Porque aí, aquele país deveria tributo a Roma. Aí Roma mantinha esse esquema, né, para alcançar o território. E na questão do grego, né, essa ideia de avançar o território, Roma copiou da questão do povo grego, entendeu? A cultura grego e romana, elas são muito parecidas, entendeu? Uma se funde na outra. Então, na questão da cultura romana, ela é a mesma coisa que fosse a cultura grega, um pouco mais aperfeiçoada. Então, a ideia do sexo antes do casamento na cultura grega, ela é praticamente a mesma base da cultura romana, entendeu? Na questão de expandir também o número do exército, entendeu? Só que a cultura grega, né, os gregos, eles, quando eles submetiam um povo, eles mandavam para aquela nação os capitães já escolhidos por eles, né? Determinavam os capitães, as hierarquias acima daquele país, era composta pelos gregos, entendeu? Pelos exércitos gregos, alguns dos maiores gregos. Então eles iam expandindo a terra, né? Ia avançando, conquistando a nação, e dentro dessa nação eles iam pondo as suas hierarquias, submetendo o povo com a hierarquia. Na questão do domínio praticamente total, entendeu? Agora, Roma não. Roma ela já usava outra estratégia. A questão da Roma, ela submetia o povo, deixava os mesmos capitães então, da mesma terra, normal, e aí o que acontecia? Em vez deles investirem em botar capitães ou maiorais para ficar tomando conta do povo, para submeter o povo, eles trabalhavam com espia. Em vez deles trabalhar com a ideia dos romanos, dos gregos, né? Os gregos, eles mantinham os capitães acima do povo. Eles deixavam os mesmos capitães das nações, só que dentro da nação eles mantinham os espias deles. Então o que acontece? Além de Roma ter menos gasto com a questão dos conservos deles que estavam no país, eles tinham acesso a mais informação do que os gregos. Porque como os gregos eles mantinham os cabeças por cima dos povos, então o que acontece? Qualquer arquitetura que a nação programasse longe daquela hierarquia que os gregos tinham estabelecido, poderia se passar de liso, entendeu? Poderia passar despercebido. Agora, como os romanos trabalhavam com a questão dos espias no meio do povo, então o que acontece? Esses espias, eles tinham sempre informação mais privilegiada. Porque, como se diz, o burbuliço que corria no meio do povo, os espias já estavam sabendo. Então o que acontece? Os espias funcionavam melhor do que na questão os capitães que os gregos punham, entendeu? Então o que acontece? A questão do sexo
tanto em Roma, né, como na Grécia, ela era mais vista na questão de aumento de poder, entendeu? Na visão Do de... sexo, no caso, incluindo o casamento, né? Ou seja, Exatamente. casando-se, logo já se preocupava em ter filhos e aumentar o exército e aumentar o poder, né? Exatamente. E o sexo antes do casamento, no caso dos gregos, é muito relevante, é considerado... Acontecia muito ou não? É a mesma coisa, se for analisar, é a mesma coisa da questão de Roma, entendeu? Porque o que acontece? A mesma visão que Roma tinha na questão do casamento era a visão que os gregos tinham. A ideia, como se diz, né? A cultura romana, se for analisar, não só na questão do sexo, mas em várias outras partes, ela se funde em tudo com a cultura grega. Né? Tá, então, como funcionava o sexo antes do casamento, então, no caso? É no mesmo esquema de Roma. E como? Geralmente era mais na questão incestuosa, algum ato que fosse mais na questão do abuso sexual mesmo. Porque o que acontece? A visão da Grécia com Roma, na questão do sexo, era sempre na questão mais da parideira, de ter filhos, de fortalecer o exército. Então o que acontece? A moça, quanto mais jovem ela que fosse boa para reproduzir, ela começasse a reproduzir, melhor seria para a nação, né? Quanto mais soldados gerasse, e quanto mais cedo gerasse, mais cedo esse soldado estaria disponível para defender a nação. Então o sexo ele era muito visto nessa questão. De simplesmente, na maioria, na questão do sexo, do casamento mesmo, era para progredir o exército mesmo. E sendo que na questão do prazer, né, na questão da satisfação, geralmente o homem ele não procurava geralmente muito a esposa. Né? Os prazeres geralmente eles tinham mais em relação com as prostitutas, e muitos também até na questão do ato homossexual, né? Porque havia muito coito de homossexualidade também na época. Tanto nos gregos como no romano. nos romanos. E a questão do sexo, a questão do sexo tem a questão cultural, mas tem a questão que mista, né? A cultura com a questão espiritual. Então, quer dizer, o grego e o romano, a cultura deles, muitas vezes é difícil você dividir o que é só cultural e o que é espiritual. Porque muitas vezes o que era cultural se tornava espiritual. Né? Como se você for pegar, por exemplo, né, um nome que é conhecido em Roma, Tibério César. Né? Tibério ele foi um dos comandantes de Roma. Né? Só que o que acontece? Dentro dos rituais, ele tinha a parte que ele se vestia de Apolo, né? Não Apolo, mas tinha um deus romano que representava o Apolo da Grécia. Aí ele se vestia desse deus para possuir mulher. E esse mesmo Tibério César, em outras ocasiões, ele se vestia, né, não sei se é de Vênus, uma deusa romana, que ia representar Afrodite na versão grega. Então, num ritual ele era homem, e naquele ritual ele tinha relações como homem, e no outro ritual ele já se vestia de mulher e também tinha relação como se ele fosse mulher. Então o que acontece? Essa questão da sexualidade em Roma, ela é muito rica para você retratar em questão natural como simplesmente a sexualidade de Roma.
né? Agora, para a gente falar sobre sexo antes do casamento em Roma, são poucas informações, porque o objetivo de Roma na questão do sexo era geralmente para produzir exército mesmo. Então, o casamento se acontecia muito cedo. Então, a sexualidade romana, assim, falando sobre a sexualidade romana, tem muita coisa para falar, né? Sobre a questão das libertinagens, né? Dos bacanais que eles faziam, das orgias, entendeu? Dos rituais que eles faziam envolvendo sexo, tudo. São uma área que dá para trabalhar e falar muito. Mas a questão do sexo antes do casamento ela mais na questão incestuosa mesmo. Ou, né, na questão que como há intolerância de abusos, né? Na questão dos abusos sexual. A cultura grego-romana, ela se iniciava o sexo muito cedo pela questão da sede, né, que essas nações tinham pelo poder. Então, o que acontece? Tudo que os gregos e os romanos eles faziam visando o poder, o domínio, né? Aí a sexualidade, no caso, não ficava por menos, entendeu? Certo. Então nós terminamos aqui a nossa série sobre sexo antes do casamento. Na visão cultural. Na visão cultural. Então, pessoal, até o próximo vídeo e obrigado mais uma vez por você estar aí conosco aqui assistindo. Aquele abraço.